Já que hoje é segunda-feira, nós vamos ter o quadro que vem por aí, onde vão analisar alguns indicadores interessantes que vão ser divulgados durante a semana, fazendo um pequeno prognóstico a respeito sobre eles. Não só do Brasil, mas de outros países também, eventualmente. Sobre especificamente segunda-feira, hoje, 8 de janeiro, deveria ser eleito um novo dia da mentira, não vai ser mais 1º de abril. E eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso com 3 exemplos muito antológicos. Vão passar para a história brasileira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, para começo de conversa eu vou confessar uma coisa para cada um de vocês. Tem uma coisa que me irrita muito, que são ditados. Aqueles que a pessoa se empodera todo e vai dizendo, vai lascando. Quem tudo quer, tudo perde. Se é isso, o que seria dos bilionários? E aquele outro... Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Conforme for, até vão os dedos. E tem vários outros ditados, mas nosso destaque hoje vai ser aquele tradicional. A mentira tem perna curta. Será que tem perna curta mesmo? Muitas vezes tem as pernas bem compridas e gera uma porção de comprometimentos dos mais desagradáveis, não só para a vida das pessoas atingidas por essas mentiras, mas podendo comprometer um país ou até o mundo inteiro. Vamos tratar desse assunto com 3 exemplos aqui do Brasil. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar das manifestações feitas pelo governo federal e vários simpatizantes a respeito do que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. A imprensa toda, não toda a imprensa, mas quase toda ela, a maior parte, fala que foi um golpe muito perigoso, com pessoas atualmente ainda presas, sendo condenadas a até 15 anos em regime fechado de cadeia. Será que está certo? Será que foi um golpe mesmo? Olha, na minha opinião, aquilo não passou de uma baderna descontrolada, não haviam líderes, não havia sequer um estilingue para tomar o poder no país em 8 de janeiro do ano passado. Enfim, foi apenas uma manifestação de pessoas desesperadas que perderam o controle, não tiveram orientação ou eventualmente até foram ludibriadas por pessoas que depois tiraram o corpo fora. Mas o crime dessas pessoas, teve crime sim, foi baderna, dano ao patrimônio público, não passa disso. E eles estão sendo vistos, pessoas de 50, 60, 70 ou até idades mais avançadas ainda, sendo encarados como perigosos terroristas da terra chamada Brasil. E quanto a essa questão, eu vou terceirizar minhas palavras e adotar o que um sujeito que militou na esquerda durante toda a sua vida, agora está no PDT, já foi do PC, do B, foi ministro dos governos petistas na maior parte do tempo, não nesse. Eu vou falar no Aldo Rebelo, que é um sujeito que eu não concordo com a maior parte das ideias dele, mas eu não posso tirar o mérito desse ex-deputado e ex-ministro. Ele é uma pessoa até prova em contrário, aqui no Brasil tudo tem prova em contrário agora, mas ele aparenta ser uma pessoa extremamente honesta e fiel ao que pensa. E quanto ao golpe que eles falam de 8 de janeiro de 2023, o que ele fala? Na verdade, a entrevista que ele deu ao Portal 360, ele fala assim, que aquilo foi uma baderna, não foi um golpe de Estado, aquilo não poderia ter sido chamado de golpe de Estado por razões técnicas. Eu concordo com ele, mas olha a afirmativa dele em relação à supervalorização daquele 8 de janeiro. Trata-se de uma fantasia entoada pelo petista e seus seguidores para manter viva a chama da polarização política e dar tração a uma aliança entre o executivo e o judiciário para se contrapor ao legislativo. Muito preciso o que ele disse. Ele falou algumas coisas nessa entrevista, especialmente na defesa da real democracia, não a que atualmente tem sido propagandeada pelo Poder Executivo e Judiciário e, ao mesmo tempo em que se censura, se caça a palavra de muita gente que não faz parte do mesmo escopo de pensamento, atribuindo acusações, vamos dizer, frágeis a essas pessoas, sendo que elas não têm o direito de propriamente se defender. A defesa é cerceada essas pessoas julgadas direto no Supremo Tribunal Federal, mesmo que não tenham imunidade parlamentar, e mesmo assim os advogados de defesa sem acesso às provas. Isso é um absurdo. Mas o que ele fala a respeito de democracia, e eu assino embaixo também. Faz bem a polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio
que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de baderneiros é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado. Gente, ele até comparou, porque ele chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados, ele comparou nessa entrevista as invasões que houveram nos três poderes em 8 de janeiro de 2023 a um fato ocorrido em 6 de junho de 2006, quando o Movimento de Libertação do Sem Terra, que é uma dissidência do MST, invadiu a Câmara dos Deputados, depredou muitas coisas, inclusive parece um busto do falecido Mário Covas, e o Aldo Rebelo, como presidente da Câmara, mandou prender todo mundo, mas não por golpe de Estado, e sim por baderna. Se eles invadiram dos três poderes, a exemplo do que foi feito há um ano atrás, seria aquela situação golpe de Estado? Claro que não. Pessoal, tem muitas pessoas, milhares de pessoas, que eventualmente nem sabiam direito o que estavam fazendo naquele local, achavam que estavam sendo apenas patriotas realmente, defendendo uma posição, a meu ver, equivocada. As eleições, sim, elas têm que ser reconhecidas, mas não houve nada de golpe, isso é uma mentira para provocar polarização política e ter um discurso que pode durar anos e anos e a cada dia vai sendo aperfeiçoado, porque a mentira, ela não tem perna curta, como eu falei antes, mas ela é muito criativa e frequentemente elas são aumentadas com o passar do tempo. E é isso que está acontecendo, gente. Pobre dessas pessoas, sim, elas têm a responsabilidade civil sobre os danos que provocaram ao patrimônio público, mas não são golpistas coisa nenhuma. Estavam no lugar errado, na hora errada, com pensamentos errados e não tinham nenhuma organização. Então, essa é a primeira mentira que eu queria destacar. A segunda mentira, na verdade, não é uma interpretação mentirosa da realidade. Veio incrivelmente da Associação dos Magistrados Mineiros, a sigla é a AMAGIS. Eles se manifestaram sobre um crime que ocorreu. A história foi mais ou menos a seguinte: um sujeito, um bandido, foi liberado naquela saidinha de Natal, que inclusive eu critiquei alguns dias atrás aqui no Fora de Curva. Esse bandido foi interpelado numa batida policial e nessa batida policial ele reagiu e aí deu 2 tiros na cabeça de um agente de segurança chamado Roger Dias da Cunha, e já deixo aqui a minha solidariedade aos familiares. Mas o que o presidente dessa associação manifestou em nota à população? Em primeiro lugar, claro, explicou tecnicamente os motivos pelos quais esse bandido foi solto, que a justiça efetivamente, nisso ele está certo, não tem que criar leis e sim interpretar elas de acordo com o que elas querem dizer. Nesse ponto, tem até um projeto tramitando no Senado, que deve ser acelerado nos próximos dias, acabando com essas tais de saidinha de Natal. Mas o que pegou pesado foi a manifestação final do presidente da AMAGIS. Ele disse o seguinte, ou escreveu o seguinte: é lamentável vincular a tragédia experimentada pelo corajoso Sargento Dias ao juízo que concedeu o benefício previsto na lei. Afinal, o ocorrido reflete a sociedade em que atualmente vivemos, cada vez mais violenta, armada e intolerante, recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais, não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana, fruto da desigualdade social, falta de oportunidade de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, além da falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas. Ou seja, ele pega e joga toda a culpa pela morte do sargento, não na lei, na interpretação da lei, mas sim na sociedade que é muito desigual e não gera emprego para todo mundo. Espera aí. Será que todas as pessoas, então, que não têm emprego ou que estão com dificuldades, têm, a partir dessa visão do magistrado, o direito ou a oportunidade de simplesmente cometer uns assaltinhos, assassinatos por aí, sendo plenamente justificado porque estava sem trabalho, é uma vítima da sociedade? Olha, isso é um absurdo, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Realmente o Brasil carece de muitas oportunidades, mas não em função da desigualdade da sociedade civil, e sim
em função de um Estado inchado, um Estado gastador, desfocado de objetivos realmente bons para a sociedade, que insiste em cada vez aumentar impostos e tirar oportunidades a partir do mercado, a partir da qualificação. É essa a verdade. Não essa história de que o sujeito cometeu a violência porque é uma vítima da sociedade. Vítima da sociedade é quem sofre a violência, não quem comete. Existe em vários municípios do país, quase em todo o Brasil, programas de erradicação da fome, programas de inclusão social. Essas pessoas que praticam esse tipo de assalto, elas não querem isso na sua maioria. Evidentemente que tem pessoas que cometeram 1 ou 2 erros na vida, foram punidas por isso, se regeneraram e hoje são seres contribuintes, produtivos da sociedade. Mas a grande parte desses bandidos da saidinha de Natal, que não voltaram, especialmente esses, são bandidos, são fora da lei da gema. Eles não querem saber se são ou não são vítimas da cidade, eles são predadores, eles querem matar, eles querem roubar, e isso não pode ser tolerado. Eu espero realmente que essa associação dos magistrados de Minas Gerais repense seus conceitos, porque a justiça, estando na mão de juízes como esse, gente, a esperança é muito pequena. E agora vamos para a última mentirinha desse 8 de janeiro, que diz respeito à questão tributária. Olha só, até acho que comentei isso em algum momento no ano passado, mas o Ministério da Fazenda levantou essa lebre de novo, então eu vou cair de pau neles mais uma vez. Em 2023, o julgamento de causas entre o fisco, os arrecadadores de impostos e o contribuinte gerou uma absolvição dessas contendas de 163 bilhões de reais. Seria mais ou menos como cobriu o déficit público brasileiro do ano passado. E aí, o que o Ministério da Fazenda está dizendo a respeito disso? Olha, são causas julgadas pelo CARF, agora mudou a composição, provavelmente vai ser muito mais favorável aos cofres públicos, tendo o contribuinte razão ou não, mas até 2023 o voto Minerva era do contribuinte, então a tendência era de maior nível de absolvição. Como eu falei, chegou a 163 bilhões de reais no ano passado. E aí, em relação a isso, o Ministério da Fazenda, ao invés de ficar quietinho, aceitar o veredito do CARF, resolveu colocar limites para essas compensações. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: você é cobrado do imposto, é obrigado a pagar, coloca em juízo. Ganha a causa, não vai receber o dinheiro de volta, pelo menos imediatamente. Eles estão contingenciando essa devolução, como fazem com os precatórios, sob a alegação de que esses julgamentos drenam a arrecadação do governo e reduzem a capacidade de planejamento. Olha, arrecadar o que não é justo, planejar com dinheiro que não é seu, será que não tem uma grande imoralidade por aí? Uma grande mentira nesse argumento? Bom, então vamos parar de falar tanto em questões mentirosas e ir direto para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, nenhum dado brasileiro relevante, eu selecionei a taxa de desemprego na zona do euro, que, segundo as projeções, deve ficar entre 6,5% e 6,4%, a exemplo do que vem acontecendo lá desde 2022. Isso mostra que, apesar da economia europeia estar crescendo de uma maneira muito, mas muito lenta, isso não vem comprometendo a empregabilidade das nações compreendidas por essa união econômica. Na quarta-feira vai ser divulgado um indicador da Reuters que eu nunca tratei aqui no Fora de Curva, é relativo ao Brasil, sobre o sentimento, o otimismo ou pessimismo do consumidor brasileiro. Eu estou vendo esse indicador com uma grande preocupação, porque ele tem mostrado cada vez maior pessimismo dos consumidores em relação ao mercado. A perspectiva que vai ser divulgada agora, na próxima quarta-feira, diz respeito a janeiro. Em dezembro, caiu em relação a novembro caiu em relação a outubro e assim por diante. Acredito que vai ser mais uma queda e isso gera muita preocupação, especialmente para o comércio varejista, nesse período do ano, pós-Natal, onde tem muita liquidação e também se concentram as férias inteiras da maior parte da população trabalhadora, universitária e escolar do Brasil. Então vamos aguardar esse dado, provavelmente ele vai vir ainda menor, deve cair em torno de 2 a 3% em relação ao mês anterior, pelo menos isso.
Na quinta-feira nós vamos ter a inflação oficial brasileira fechada em dezembro, IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que deve fechar, segundo os analistas de plantão, por volta de 0,48%. Dentro desse escopo, eu vou destacar uma coisa que eu falei há 2 semanas atrás. Essa inflação ao consumidor vai ser positivamente vitaminada, ou seja, mais inflação por conta dos alimentos, muito associada à frustração de safras recentes que nós tivemos por conta de instabilidades climáticas. E, por outro lado, nós temos uma tendência de deflação nos bens de artigos duráveis por conta da queda de demanda, especialmente da área de televisores, linha branca, som e informática. E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva, sexta-feira, vamos falar dos hermanos na Argentina. Mas antes disso, não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E aqueles que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição no canal. Bom, sexta-feira vai ser um dado curioso. Vai ser divulgado pelo órgão estatístico oficial argentino o índice de preços ao consumidor de dezembro. Lembrando que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina no dia 10 de dezembro, tomou sim algumas medidas após algumas semanas, mas não poderia gerar um substancial impacto frente à anarquia que está a questão dos preços na Argentina. Eles estão em hiperinflação. No mês anterior, ou seja, em novembro, a inflação argentina foi de 12,8%, ou seja, completamente fora de controle, e há perspectivas que ela atinja dezembro, finalizando o ano, com 26,1%. Vamos lembrar que, naquele momento, a Argentina estava completamente fora de controle. Talvez esteja um pouquinho mais agora, porque Milei está fazendo uma política de relativização, ou tirar o peso argentino como moeda única, oferecendo ao povo daquele país a oportunidade de trocar o que quiser pelo que quiser, mesmo que seja um escambo, como se falava antigamente. Então, provavelmente a credibilidade do peso deve cair mais ainda. Mas é muito cedo para fazer uma avaliação de efeitos de política econômica, especialmente com o dado de dezembro. Vamos ter que esperar fevereiro, março e abril para ver se algumas medidas de Milei fazem efeito na melhoria de qualidade de vida daquela população. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento, da inscrição no canal. Uma excelente semana a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.